Muito bem, meus irmãos, estamos começando aí mais um EBTcast aqui no nosso canal, mais uma semana juntos, né? Estamos na terceira lição dessa nova revista, hoje falando sobre o avivamento no Novo Testamento, falando sobre a viva tua obra, chamadas Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, né? A primeira lição, primeira revista desse trimestre, desse ano 2023, e estamos aí tratando desse tema relevante, importante, certo, seu Jadiel? Eu quero indicar para vocês, eu fiz a conclusão, isso aqui é para o bom assembleano, o canivete do assembleano. O assembleano tem que ler esse livro, para pelo menos pensar direito como assembleano, pelo menos para colocar a ordem na coisa, né? Apesar que não está muito diferente do que a gente já crê, né, de fato, mas algumas coisas é bom para parar as arestas, né? Se tiver dúvidas sobre um assunto, eu achei interessante de ter, para quem é professor de escola dominical da Assembleia de Deus, e aí se você tiver um conflito sobre algum assunto, que nem eu tenho vários conflitos de ideias de algumas coisas, aí um dia, né, você chega lá e fala assim, então a declaração de fé fala assim, né, eu penso diferente, mas a declaração segue a declaração de fé. E nem tem umas coisas aqui que eu coloquei assim, né? Colocar umas notas aqui, umas interrogações aqui que eu queria que eles me respondessem depois. Acho que eu vou mandar um e-mail lá pra você. É bom. Às vezes. Assim, porque, né? Mas é a declaração, né, de fé das Assembleias de Deus. Tá aparecendo direito. Ou se não, compra o credo apostólico do Franklin Ferreira. Eu tenho ele. Também funciona. Não, mas o credo apostólico, né, o primeiro lá, ele tá correto, né? Sim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo tá perfeito. O único ponto que eu acho que deveria ter acrescentado lá é que ele, quando chega no Espírito Santo, ele fala só creio no Espírito Santo. Ele não enfatiza muito. É igual, lembra a questão dos cinco solas? Que foi pra você que tá faltando uma? Sim. Solos espíritos. Falta aprofundar nessa parte. Chega na parte do Espírito Santo, eles pulam. Mas é relevante. Nossa, tá tudo embaçado, meu. É relevante aí pra você que é professor de escola dominical ter aprofundar, né? O obreiro da Assembleia de Deus, você que prega. Hora ou outra a gente tem um conflito de ideias sobre entender o que a igreja pensa. Como cada igreja tem sua declaração de fé. É fato que nós demoramos aí bastante tempo para organizar, né? Nós já tínhamos um credo, isso daí é fato. Eu acredito que o que mais ajudou a formalizar o pensamento teológico da Assembleia de Deus foi a revista da Escola Dominical. Durante todos esses anos que existe a Escola Dominical, né, que é o único material no meio pentecostal que tem um cronograma e é sistemático, é o conteúdo da revista da Escola Dominical. E que é universal, né? O que se ensina em São Paulo se ensina lá no Nordeste, se ensina no Sul do país, no Centro-Oeste, em qualquer outro lugar. De certo modo é positivo, de certo modo é negativo, mas pelo menos o pensamento teológico pelo menos é um só no Brasil todo. Mas a declaração de fé eu acho que ainda eu não sei se fizeram alguma revista falando sobre a declaração de fé? A declaração de fé não fizeram. Só se for de 1900 alguma coisa. Porque geralmente eles fizeram do centenário, né, uma revista especial na época. Falando do centenário, contando a história da igreja. É até bom, eu tenho revista lá de 76 ou 72. Tem que dar uma olhada. Era bom se tivesse uma revista inteira para abordar sobre o que a igreja pensa. Né? A gente discutia alguns pontos aqui sobre algumas questões. Porque doutrina é doutrina em todas as denominações que aquilo que eu falei pra você, no começo, algumas coisas que foi falado sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, a questão básica tá perfeito, não tem que mexer, porque se nós não estivermos de acordo com isso, não é cristão. Claro. Agora, outras coisas eu acho que poderiam ter explorado mais, né? Poderiam ter aprofundado mais, a questão do batismo do Espírito Santo. A Santa Ceia. A Santa Ceia, que muito superficial falaram sobre a Santa Ceia, e aí existem uns pensamentos errados sobre o assunto, porque nós, cristãos protestantes, queremos na ceia como memorial, né? Não cremos como a Igreja Católica crê, que é transubstanciação. Porque tem a consubstanciação, a transubstanciação, a mística. Mística e a memorial. Nós somos do ponto de vista da memorial. Tem uma questão, é memorial, mas tende um pouco para mística.
Que quando eu atribuo poderes aos elementos da ceia, dizendo que eles podem curar, eu estou sendo místico. Lutero era assim. Mas não deveria ser. Então, porque exatamente. a ceia, tanto o pão quanto o cálice, são elementos simbólicos que representam o corpo e o sangue de Cristo, como está lá na palavra de Deus. Um ato memorial. E para fazer o que Jesus disse, para fazer memória de mim. Sim, ato memorial. Acabou. Não é para curar o câncer. Mas pode acontecer? Pode. Mas é a mesma coisa. Um ponto aqui que eles falam também sobre a questão do óleo de unção, né, que nós usamos. Algumas denominações não utilizam. Tem outra visão sobre o assunto. Aqui nós usamos, mas eles mesmos deixam claro, não é o óleo que faz o milagre. Sim. Não é um óleo que opera nada. Quem faz é a oração através da ação do Espírito Santo, é Deus. E toda oração precede... Nós usamos porque... Então, mas aí que vem a questão, toda oração toda unção precede a oração, toda oração precede a unção. Então, se eu tiver agora, eu não estou com óleo, eu tenho em casa. Então, se alguém me chamar agora para orar, como é que eu faço? E também eles aqui enfatizam que é o obreiro, no caso, o presbítero. Tiago que fala, chame os presbíteros. Mas o que Jesus falou? Imporão as mãos. Não está especificando se é com óleo ou sem óleo. Sim. Ele está dizendo, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pode ver Paulo, quando está na ilha de Malta, o que ele fala? Ele fala, Sim. Eu te curo. Alguém pode até achar uma coisa muito prepotente. Se você for ver lá, Paulo não usa a expressão em nome de Jesus. Eu te curo. Porque ele tem o poder de Jesus. Ele sabe que pelo ato dele estar vivendo uma vida tão íntima de Jesus, não, seja curado. Pronto. O milagre acontece. Então, a questão da unção, a questão da ceia, eu precisava aprofundar mais. A questão, como é que funcionam os diversos ministérios na igreja. Sim. Algumas coisas assim que... Mas no grosso eu acho que é válido, vale a pena. Porque geralmente as igrejas, elas produzem esse material logo quando a igreja é fundada. No nosso caso, como foi muito orgânico também, né? A história da nossa igreja foi muito orgânica, a coisa foi tomando proporção muito rápida. A igreja cresceu de uma velocidade muito grande, norte a sul do país. Ficou mais difícil, né, de você unificar algumas coisas. O que tem de negativo e o que tem de positivo. Né? O que tem de negativo é que nós sabemos muito bem aí. E nós temos divergências sobre várias questões, partes diferentes do país. Um lado o povo é mais tradicional e conservador, o outro é mais explosivo. Uns são mais focados na Bíblia, outros já são mais nas experiências. Então existe um desequilíbrio até em alguns momentos. Mas eu acredito que daqui, se Jesus voltar até lá, daqui uns 100 anos, eu acho que a coisa vai estar mais... Pelo menos nesse sentido de pensamento vai estar mais organizado. Mas vamos lá, vamos chamar a vinheta aí e nós vamos partir para mais uma aula hoje. Vamos lá. Um avivamento no Novo Testamento. E aí, gente? Hoje é um panorama. Teve? Teve avivamento no Novo Testamento? Com certeza. Cumprimento das promessas. Se o Antigo Testamento é sombra do Novo, o que está contido no Antigo, você vê no Novo. Isso é uma boa pergunta que eu estava lendo hoje não, ontem. Ainda pensei isso. Porque nós esqueci de falar isso na aula passada, né? Que a gente entrou já no assunto e esqueci de falar isso. Mas existem algumas comunidades, algumas igrejas, não sei, povo aí, que eles excluem o Antigo Testamento. Só não cita o nome, por favor. Não, eu nem sei o nome, graças a Deus. Mas se se eu soubesse, eu falava. Que eles excluem o Antigo Testamento. Eles não creem mais, o Antigo Testamento é o passado, é a lei. Inclusive na declaração de fé deixa claro a questão da lei, dos 10 mandamentos, tudo de acordo ali. Mas tem alguns que excluem. O Antigo Testamento ficou para o museu, né, aquela coisa. E nós cremos agora só no Novo Testamento. E aí? Como que funciona a mente de uma pessoa dessa? Sendo que o Novo Testamento foi produzido por causa do Antigo. Exatamente, o Antigo é sombra do Novo. E as tipologias? Qual que é o tema central da Bíblia? Cristo. Então os Salmos... Cumprimento das promessas. Os Salmos, os profetas que falaram de Jesus, Isaías, você pega Zacarias, você pega os profetas de Jeremias, você pega os profetas que falaram de Jesus, você pega Moisés, olha, vai levantar um profeta dentro de vocês. E o proto-evangelho, que é o primeiro evangelho pregado, o primeiro evangelho citado na Bíblia em si, é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Proto-evangelho.
E a questão da Arca da Aliança, da Arca de Noé não prefigura Cristo? José não prefigura Cristo? Então eu preciso pegar aquilo e ver que aquilo se cumpriu. Então eu tenho que ter as duas partes, eu tenho que ter os dois momentos. Agora, eu descarto o Antigo, tudo bem, o Novo, e aí? O novo veio de onde? O Novo Testamento veio de onde? Preciso ver que o Novo Testamento ele veio de algum contexto. O contexto é o Antigo Testamento. Está lá, promessas acerca da messianidade de Jesus. Pronto, você vai encontrar onde? Você vai encontrar nos Evangelhos. Você vai. Só que alguns ver excluem no- o Antigo não. Testamento, porque dizem que é a lei, é o passado, Tá. etc. E aí eles dizem assim, não, o negócio é o Novo Testamento. É as cartas paulinas. Alguns até vai a lei, é só as cartas paulinas. Então os evangelhos descartam. Nem Jesus importa é Paulo. E quando a igreja fica inserida nas questões judaicas? Do berrante, do candelabro, da Arca da Aliança, Não, aí usar é o misticismo, né? usar aquela toalha de banho, Aqui. aquele coco pela metade, parece um coco pela metade. Aí toca trombeta, Ai. corneta, berrante, sei lá o que é. Aí pode. Aí pode. Agora, Viver a centralidade do evangelho de Jesus não pode, mas ficar enfiado em é questões fato que também judaicas, aí pode. a gente tem. Por isso que o equilíbrio. Porque assim, a nossa mente ela tem que ser muito organizada, né? Porque senão a gente começa a juntar tudo numa salada, joga no liquidificador e diz que tudo é verdade. Não é bem por aí. Esse que é o problema. Porque existem aqueles que rejeitam totalmente o Antigo Testamento e abraçam só o Novo. E outros que abraçam mais o Antigo do que o Novo. Né? Que leem, que ao invés de lerem o Antigo Testamento pela lente do Novo, porque nós estamos numa nova aliança. Então eu não posso ir hoje ler o Antigo Testamento e pegar tudo que está lá e atribuir para minha vida sem passar pelo crivo do Novo Testamento. Sim. Porque o Novo Testamento é a nova aliança, o novo pacto. E ambos Então tem coisa que, de fato, já não está mais sobre o pacto da antiga aliança, está sobre o novo pacto. Sim, graças. Por exemplo, sacrifício. Ninguém sacrifica mais. Cristo é o nosso sacrifício perfeito, Sim. realizado de uma vez por todos para todos os homens. Agora, aí eu vou levar no culto um cordeiro. Vou levar um berrante lá para assustar ou as pegar crianças. Questões de leis cerimoniais que diziam respeito ao povo de Israel naquele Comunidade contexto, como judaica, nação, tal, judaica. e pegar isso e trazer. Não tem condições também. Porque a gente viu aí, né, tem a nossa pastora lá, que ela pega coisa do Antigo Testamento lá, por exemplo, como tem alguns pastores da teologia da prosperidade que pegam textos isolados e criam teologias em cima daquilo ali, de prosperidade, de contribuições, de uma série de coisas, e diz que aquilo é verdade. Dentro da teologia, todo texto, Então, sem contexto, gera pretexto. Então, tem muita gente que pega texto sem contexto pretexto. e cria novas ideias. Vive no pretexto. Aí é o outro extremo da coisa, que é quando a pessoa pega qualquer coisa. Que nem eu ouvi uma vez um certo obreiro, que precisava ler isso aqui, inclusive, fica a dica aí. Pegou um texto, se eu não me engano, de Levítico, que fala da nudez, né? Que dizia respeito ao contexto lá também, né? E tal. E o cara pegou esse texto e fez uma aplicação sobre questão de praia no dia atual. Sobre questão de família e um monte de coisa que não tem nada a ver. E você fala assim, meu Jesus. Vai na Praia de Terna agora? Não, vai na Praia de Terna. Pela madrugada. Que é umas coisas assim que você fala, Jesus me leva. Então, assim, é pegar texto e distorcer o real sentido dele e trazer para o Novo Testamento que não tem sentido. Ou se não, alguns que nós tivemos uma aula aqui na revista passada, né? Que pegam aquele texto de Êxodo, né? Dos 10 mandamentos, sobre a maldição. Terceira e quarta geração lá. E não entenderam o que está escrito já em Ezequiel, né? Sobre a questão da maldição hereditária. Que a Bíblia, inclusive Jó é um livro que declara muito bem isso também. A pessoa acredita que tem maldição hereditária. Sim. E aí o Novo Testamento deixa claro que o Cristo já se fez maldito por nós. E aí? Maldito todo aquele que for pendurado na madeira. E o povo está acreditando em maldição hereditária. Exatamente. Que o fulano de tal, na terceira e quarta geração sua do passado, pecou e isso veio para agora. Saiu uma revista da Escola Dominical, eu tenho essa revista em casa, que fala da regressão psicológica. Fazer o camarada regredir no passado para ver onde ele pecou. Se foi o pai, o avô, o tataravô, o bisavô, tataravô, tal. Daqui a pouco passa por Pedro Alves Cabral e vai vindo, até chegar em... Daqui a pouco cai Matusalém. Você vê, não, mas é uma maldição. Se a pessoa está em Cristo, neutraliza toda e qualquer ação de maldição hereditária. Então, se existe maldição, e aí? Como é que funciona? O crente está debaixo de maldição, então? Que efeito tem a obra de Cristo? Se ele está debaixo de maldição, então não foi alcançado pela graça, não houve ação de graça ainda. Porque, e aí? Porque a ideia da graça é chegar e
assim, destruir no bom sentido, de destruir tudo aquilo que não presta e criar algo novo. Não, e também a Bíblia deixa claro, o pecado do pai é do pai, o pecado do filho é do filho. A alma que pecar, essa morrerá. essa morre. Quer dizer, cada um, eu não posso pegar o problema da maldição hereditária é quando você persiste no caminho do que veio antes de você. Então. É o filho que insiste no pecado do pai. Aí é óbvio. Se você tá pecando o mesmo pecado que seu pai pecou, você vai ter a mesma consequência que ele teve. Isso é um óbvio. Agora, se seu pai pecou sobre isso, parou nele e você começou uma nova vida e você não quer seguir aquele caminho, o que você tem a ver com o pecado do teu pai? Olha é o cara que o pai era traficante, ou era bebum, ou era prostituta, ou sei lá o que ele era, ou assassino, ou não sei. Aí, só porque eu sou filho dele, eu sou igual a ele. Mas olha como que é a questão. Um pai tinha 2 filhos. 2 filhos. Então, estrutura genética. Tem diferença. Vieram do mesmo pai. Vieram do mesmo órgão genital. Apesar de tempos diferentes, mas a fonte é a mesma. O esperma saiu do mesmo órgão. Não saiu de pai diferente. Um se tornou advogado. O camarada estudou. O outro se enveredou por caminhos errados. E aí? O pai não é advogado. Mas também não é beberrão. Não é cachaceiro. Não é drogado. Por que um entrou para o caminho da advocacia e o outro entrou para o caminho da droga? A alma que pecar. Opa, então se é questão hereditária, mas o avô era cachaceiro. Se era para ser se o avô era cachaceiro, o pai era para ser. Se o pai o filho vai. O filho tem filho, o neto do pai. Pronto. Mas não, por que um virou advogado, o outro entrou pro mundo das drogas? Sabendo que o pai não era nem advogado e nem drogado. Questão de entender o que eu quero pra minha vida. Eu quero viver uma vida em Cristo ou eu quero viver uma vida fora? Mas eu vejo também que muitas pessoas caem essas teses aí por falta de... por querer uma resposta, uma justificativa para os seus problemas. Respaldo. Que é um porquê do sofrimento de certas coisas. Mas, biblicamente, isso já foi resolvido. Então vamos lá. Então é uma leitura que tem que ser... eu não posso ler o antigo sem o novo, nem o novo sem o antigo. Toda e qualquer mazela, toda e qualquer desgraça, toda e qualquer ação do mal é fruto do quê? Do pecado. E Jesus veio para fazer o quê? Para libertar o homem dessa ação do pecado. A natureza adâmica está lá, precisa ser neutralizada todos os dias, porque existe uma luta travada entre carne e espírito, mas nos libertou do pecado. O que Paulo fala? Agora, a vida que eu agora vivo, eu vivo em Cristo. Daqui para cá é nova vida. Então eu vou ficar carregando agora a ideia do peregrino. Ele vai ficar carregando aquela mochila até quando? Ele farda. Então a questão é... o avivamento, como a gente está trabalhando sobre a ideia do avivamento, o avivamento é mudança. Sim. É uma palavra que... quebrantamento, arrependimento. Rege... acabou a água aqui. Não, eu que tomei toda a minha aqui. Mas João 4, textual, verso 10 diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então vamos dizer que o avivamento não é essa água viva que é derramada quando o indivíduo se sente tão sedento por Deus? Que você bebe nunca mais terá sede. Porque pode ver que quando há o derramamento do avivamento, eu coloco o avivamento como algo derramado pelo Espírito, porque o avivamento não é projetado pelo homem, é gerado por Deus, então é Deus quem derrama. A ideia é uma chuva. E toda chuva que cai, ela gera benefícios. De um lado, bem que geram tragédias do outro. Mas no tocante à questão espiritual, é ele quem derrama. Então a água viva gera resultados benéficos. Pode ver, no avivamento o indivíduo nunca mais vai ser o mesmo. Sim. Ele nunca mais vai ser o mesmo de ontem. Se o avivamento começasse hoje, agora, pode ver, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. De hoje pra frente é um impacto sobrenatural. A gente falou na revista passada, né? Água na canela, joelhos, e aí? Os lombos, aí vai subindo. Chega uma hora que você tem que nadar. Você tá nadando. E não uma tem questão progressiva, né? A busca constante. Não tem como nadar em um palmo de água. Não, um pingo d'água. Exato. Embora tem muitas pessoas que aí fica algo a ser questionado, né? Porque tem muitas pessoas que estão tendo
experiências espirituais mirabolantes. Fala o nome. Não, eu digo pessoas que dizem estar vivendo um avivamento, quebrantamento e tal. Eu até tirei o fone de ouvido. Só que daí você vai conversar com a pessoa, você vai observar as coisas e fala assim, meu filho, você tá empolgado, você não tá avivado. Você tá emocionado, você não tá realmente vivendo avivamento. Porque senão a pessoa pensa assim, eu vou na igreja e ouvi um hino, que eu tava triste, aí eu ouvi um hino, falou comigo, daí eu choro, daí eu apresento o Espírito Santo. Não, meu filho, se eu desse um beliscando você ia chorar também. E toda emoção é momentânea. Agora, esse mover do Espírito, do avivamento, que é esse mover do Espírito, não, ele vai levar ao quebrantamento. Uma reflexão, fala assim, não, eu preciso mudar de vida. A busca sincera da presença de Deus. A sede pela palavra. Você se sentir inconformado com a situação do pecado. Porque não há... Como uma pessoa diz, eu estou vivendo um avivamento e eu estou vendo o pecado e eu estou achando lindo. Eu pego o exemplo de Elias. Acabe Jezabel, está no trono. Ao poder pensar assim, não tem outro. Só sobrou eu. Tá todo mundo corrompido, só sobrou de crente aqui. Quer dizer, tá inconformado com aquela situação, a ponto de achar que não tem ninguém mais crente naquele lugar, só sobrou ele. Ou mesmo o clamor de Abacuque, para assim, a maldade, a justiça se afrouxa. Cadê a justiça? A pessoa tá olhando para um contexto de causa, ele tá querendo o quê? Justiça. Ele quer que Deus intervenha na situação, aviva de fato o Senhor a tua obra. Agora, nada disso está sendo produzido em mim. E aí? Como que eu tô vivendo o avivamento? E o que dá o início de um avivamento? Essa sensibilidade espiritual. Você precisa de mudança. E o que me gera? Quem que gera essa mudança em mim? O próprio Espírito. Usando qual livro? Ele não vai usar. Tudo bem que você lê vários livros durante a vida, mas ele vai usar o livro central. A palavra dele. Ele vai pegar a palavra de Deus e vai inserir. É como o martelo que esmiuça a penha. A mensagem ela vai entrando, igual você já deve ter feito. O dia que seu pai estiver fazendo limpeza do radiador do carro, presta atenção para você ver. Quando você coloca a mangueira, você abre o registro, a água começa a correr pela mangueira, você coloca a mangueira no furo do radiador. Daqui a pouco você começa a ver aquela água cor de ferrugem saindo. Pode contar 2 minutos. Não tem mais. Sim. Começa a ir água limpa, porque a água limpa entrou e começou a mandar a sujeira embora. É a mesma coisa, você pega um forno. Até tem um DVD de um amigo que estudou comigo no seminário, ele fez essa colocação. Forno de pão. O forno fica lá 3, 4 meses parado. Aí a dona falou, não, hoje eu vou fazer alguns pães, eu vou preparar a massa, vou colocar para assar. Ela vai lá, pega a lenha, coloca a lenha lá no local e coloca fogo. Miquel, pode colocar aí. 10 ou 15 segundos. Aranha, escorpião, cobra, todos os tipos de animais peçonhentos que estão lá dentro. O que faz quando começa a perceber o teor do calor? É sair. Porque há um incômodo naquilo que é mal, naquilo que é peçonhento. Então, quando o Espírito Santo começa a gerar esse calor dentro do indivíduo, a ideia é o quê? Mandar embora. Por que o ser humano tem febre? Alguém fala, não, a febre é uma coisa má. Nem sempre. Por que o corpo entra em febre? Na verdade, é um calor necessário para matar o quê? O que tiver de bactérias ali, não, ela vai fazer o papel dela. Quando o corpo você sente uma dor, um incômodo, tudo isso são mecanismos do próprio corpo para dizer tem alguma coisa errada, você precisa resolver. Exatamente. Todo esse incômodo ele é proposital para que o indivíduo perceba que precisa buscar a solução. Exatamente. Agora, se o corpo está cauterizado, você não sente dor, e aí? Daqui a pouco é óbito. Mesma coisa. Morre sem saber. Você é motorista. Vamos dizer que não, mas um exemplo, a pessoa que sofre um acidente. Às vezes a pessoa, na hora que sofreu um acidente, sofreu um impacto. Ela tá bem. E na mentalidade dela pensa assim, não preciso de nada, vou embora pra casa. Não, você não sabe se está bem, porque dentro do seu corpo pode um órgão tá fora do lugar, alguma coisa aconteceu, e você morre ali. Hemorragia. Depois de horas que o sangue abaixa, porque a adrenalina trava até a dor, né? Depois que o sangue esfria, se tiver uma coisa fora do lugar, é óbito instantâneo. Aí você vê, você está dirigindo, está na rodovia, de repente você vê no painel lá uma luz piscando. Opa, luz de óleo. Você vai insistir na viagem? Eu vou procurar o posto de gasolina mais próximo. Por favor, dá uma olhada pra mim aí, a luz de óleo tá piscando. Ele vai levantar o capô, vai lá no reservatório de óleo e fala assim, cara, você tá andando com o carro sem óleo? Camarada, é verdade, era pra ter trocado. Aí, por causa de meia hora por ter parado lá... igual aquelas pegadinhas do Silvio Santos, né, que fizeram uma vez. Tiraram o motor do carro, a parte da frente todinha. Aí a mulher para e pede ajuda.
Você vê, o carro não quer andar. Aí abre o capô, cadê o motor? Então, e aí? Mas daí o pessoal, alguns falam assim, eu acho que tá faltando alguma coisa. Faltando água, alguns que não entendem nada do assunto. Aí o outro olha assim pra cara do meu vai como? Então. Ai, Jesus, que ele tem umas pegadinhas no Instagram agora, né? Que a mulher fala que encheu o tanque, né? Aí fala assim, não, eu enchi o tanque. Aí eu falei, tá, legal. Mas eu enchi o tanque de óleo. É mais ou menos. De óleo que? Óleo disso. Pra você vai acabar com. Fundiu o motor, vai estourar o motor, não funciona. Vai, é pegadinha. Então. Mas assim, essa questão é o quê? Se existe a febre para alertar de algum problema, se existe a luz no painel do veículo para alertar de algum problema, então existe uma ação do espírito. E se ele começa a gerar esse anseio pelo avivamento, começa a ver reações. Opa, calma aí. Preciso orar, preciso ter um contato mais com a Bíblia. A leitura bíblica tá no... Eu não vou ler, que na verdade essa passagem era muito grande, eles só pegaram uma porção aqui. João capítulo 4, versos 7 a 15, né? A mulher samaritana. Então, vamos ter o primeiro tópico, o avivamento nos evangelhos. Essa lição, ela é um panorama. Né? Ela é um panorama do Novo Testamento. Para mostrar a ação do Espírito Santo em todo o Novo Testamento, como ele mostrou no Antigo Testamento. Começando os evangelhos. Depois as cartas paulinas e até chegar as cartas universais e o Apocalipse. Então, eu acho interessante, dando o curso lá na época que eu estava no Vila Rica, eu coloquei a pergunta pro pessoal assim, quantos evangelhos existem? Aí todo mundo fala, 4. Mas na verdade existe um evangelho só, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que existem 4 evangelistas. Né? Escritores. 4 escritores, 4 biógrafos para falar do mesmo assunto, que é o mesmo evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. 3 sinóticos e um não sinótico. Exatamente. Aí começa com o primeiro subtópico falando avivamento em João, né? Que é o evangelho que o pessoal usa muito para evangelizar, né? É o evangelho do Filho do Homem. Exatamente. Que é uma escrita para a igreja, que a gente pega Mateus para os judeus, Marcos para os gentios, Lucas para os gregos, e João escreve para a igreja. Para a igreja entender mesmo. É isso que você tem que já entender para... começa a apresentar desde o começo ali o verbo se fez carne. O Logos. Né? Que é um dos textos que eu acho mais belos dos evangelhos. O início do evangelho de João, porque cada um... O Marcos não tem genealogia porque servo não tem nada. Ele nasce para servir, então não enfatiza. Mateus mostra Jesus como rei. E também aborda a genealogia, porque é comum para o judeu. Eu sou filho de fulano, de fulano. O Lucas mostra como filho do homem. Né? Tem genealogia, tem a história, o relato mais detalhado sobre a infância de Jesus. Marcos é o servo sofredor, que é no caso... Sim. E aí tem o evangelho de João que mostra Jesus como Deus de fato. Filho de Deus. Ele é o próprio verbo encarnado. É Lucas que é filho do homem, eu fiz confusão aqui. Não é João, é Lucas que é o filho do homem. E João é o filho de Deus. Isso. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Por isso começa mostrando já desde o início lá. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e assim por diante. E que é utilizado, né, para evangelizar muito o evangelho de João. Lá temos na verdade, João ele tem um jeito muito interessante de escrever. Que ele gosta do número 7. Tanto no Evangelho como no Apocalipse, né? 7 trombetas. As 7 vezes que nós encontramos eu sou na Bíblia, fora o eu sou da experiência de Moisés no Sarsal, é João. João é o único que aborda 7 vezes. João fala de 7 vezes, 7 milagres. Por exemplo, o milagre de Lázaro só é relatado no Evangelho de João, que é enorme a passagem, inclusive. Por isso que ele é não sinótico. Mateus, Marcos e Lucas trabalham com relatos iguais, porém com visões diferentes, assim, no sentido de que cada um enxerga de um jeito. Sim. São 2 cegos, é um cego só, são 2 gadarenos, é um gadareno só. Um tá enxergando, eu quero enfatizar mais esse, mas a história está ligada. Agora, João mostra, dá mais detalhes sobre as últimas semanas de Jesus também, né? Na Terra, né? A questão do Espírito Santo como Consolador, ele detalha profundamente ali. Você sabe que uma coisa interessante, que é isso, você pega, ele é conhecido como discípulo amado. Quando você lê João, você consegue sentir a essência do amor na carta. É como se ele pega ele gosta da palavra amados. Pode ver, ele escreve o quê? No princípio era o verbo. Ele está escrevendo com tanto amor, com tanta poético, com tanta graça. É isso que é a questão. Você lê, por exemplo, se fosse Marcos,
Você perceberia, Marcos, não que Marcos não ele tenha é amor. objetivo. Não que ele não tenha amor na escrita. Uhum. Mas João é diferente. É como É se que João... cada um escreve com uma visão. Porque você pega Marcos, eu estou estudando Marcos. Marcos, ele escreveu para os romanos. Os romanos não eram muitos filósofos de filosofar. Eles eram racionais, objetivos, razão. seco. Então, inclusive, uma das palavras que mais se repete no Evangelho de Marcos é a palavra logo. Imediatamente. Pra agora. Porque mostra movimento. E sempre enfatiza as obras. Nunca tanto a pregação de Jesus. É sempre mais as obras. Porque no pensamento romano, interessa mais a questão do fazer, da ação sim. do que do pensamento. Inclusive a palavra negócio é o não ócio, que é uma palavra que era grega que eles transformaram no contexto romano, trouxe uma nova abordagem. O ócio era, que até a gente interpreta errado, mas no contexto dos gregos era dedicar-se à filosofia, aos estudos, etc, às artes, parece etc. que era meio... a música. Meio ocioso mesmo. Ficava lá no Agorá, que é a praça, filosofando. O que você ganha com isso? Nas escolas, aqui. né? Mas era o ambiente deles. Mas daí veio os romanos, isso não era legal. O legal é o trabalho. Então vamos mudar de ócio para negócio. Labutar. Né? Vamos pro trabalho. Aí deu origem à palavra que nós temos, negócio. Mas o João não, ele é bem filosófico. Por isso que é legal. Um exemplo, se ele tivesse hoje, ele ia sentar na sua cadeira e colocar o laptop em cima da mesa, abrir o Word, escolher lá um tipo de letra e ia começar. Só que ele ia começar assim de um jeito tão... No princípio era o verbo. Mas por ele ser conhecido como discípulo amado, você consegue sentir o amor na escrita. Uma vez eu conversando tava trabalhando num lugar e eu conversando sobre a Bíblia com o cara, daí ele teve uma dúvida. Mandou uma mensagem pra mim depois à noite. Ele lendo o Evangelho de João. E que João, ele é audacioso, né? O discípulo a quem o Senhor amava. Ele é como vocês dizem assim, eu sou o queridinho de Jesus, né? Não, é o que eu falei. Porque a palavra de João falando a respeito dele mesmo, né? Vamos lá. Jesus teve 12 homens. Sim. 3 tiveram experiências sobrenaturais. Sim. Transfiguração. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho. Opa. Quem que entra pra ver a filha de Jairo ressuscitar? Sim. Pedro, Tiago e João. Agora vamos lá. Quem que era mais íntimo? Então era 12, 3 chegados e um íntimo. Não, e quando você começa a ler a carta de João, ele diz que lá ele falando, combatendo o gnosticismo, né? Que não acreditava que Jesus tinha vindo em carne, né? Sim. Ele diz, as minhas mãos apalparam a palavra da vida. E outras palavras, eu recostei a cabeça no peito. Eu toquei, eu toquei, eu vivi, eu convivi. É diferente o argumento. Não é uma coisa. Agora, aí ele perguntou, mas como assim? Jesus amava mais a João? Não. Jesus tem prediletos? Não. Foi a pergunta que ele fez. E na verdade não, é uma fala de João, de fato, nós entendemos que de fato ele era mais íntimo. Se você pega a biografia do apóstolo João, ele é um dos primeiros discípulos junto com André, porque ambos eram discípulos antes de João Batista. E abandonam não, deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. Aí depois vem Pedro, Tiago, né? Natanael, Felipe e tal. E vai juntando os demais discípulos e apóstolos. Mas ele é um dos primeiros discípulos e é o único que fica na crucificação, até o fim. Ele é o único, porque os demais foram dispersos, lembra? E Jesus, do alto da cruz, passou ainda, inclusive, a responsabilidade de cuidar da mãe dele, né, Maria, para João. Então você vê que ele é um dos que fica desde o início até o último suspiro de Jesus. Aí você vê uma outra coisa. E é o único que não morre pela via do martírio. Exatamente, aí você vê uma outra coisa. Jesus escolheu João para ser o discípulo amado? Isso não ficou uma coisa muito predestinada. Não. Escolheu Judas para ser o traidor, escolheu Pedro para ser o negador, o afoito, eu vou contigo até a morte, daqui a pouco ele olha para Jesus, Pedro, 3 vezes. É curioso que, tipo, ele como sendo mais amado, vamos colocar assim, por que Jesus não colocou sobre ele a responsabilidade de ser o líder da igreja, por exemplo? Sobre Pedro. E colocou Pedro. E aí? Um cara que era errante. Afoito, meio estourado. Vacilava. Agora o legal... Fazia o certo na hora errada, fazia o errado na hora certa. Puxa a espada e eu vou degolar a sua orelha. E vou testar se ela está afiada. Você vê, por que ele é discípulo amado? É aquela questão, como é que eu consigo ser... Como é que eu consigo te conhecer melhor? Chegando mais perto, sabendo dos seus gostos. João era o quê? Opa, eu vou chegar mais perto desse homem. Eu preciso conhecer ele mais. E não tem como que é isso, conhecer a distância. A ideia do conhecer você vai lá para Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. A palavra conhecer ali é a mesma palavra
usada no contexto de Abraão conheceu Sara, Isaac conheceu Rebeca, e Jacó conheceu suas esposas. Conhecer intimidade sexual. Isso. Só que ali eu não vou aplicar no sentido sexual da coisa. Mas no sentido da intimidade. De conhecimento íntimo. O que o João fez? Opa, eu vou conhecer esse homem. Até a palavra lá, que é os que Dantes conheceu, né? É um hebraísmo. Que tem a ver com intimidade. Não conhecer filosófico, é conhecer concreto. É isso. O que João fez, ao meu ver? Eu vou conhecer esse homem. Como é que eu vou conhecer? Sentando na última ponta da mesa? Deixa pra Pedro, se ele quiser. Eu quero chegar mais perto. Pode ver que na ceia, onde é que ele está? Aqui. E aqui você ouve o quê? Você ouve os batimentos cardíacos. Batimentos cardíacos fala do quê? Para o contexto judaico, assentar à mesa tem um simbolismo muito forte, né? Aliança, relacionamento, etc. E socialmente, você lembra, Jesus falou uma palavra sobre isso, né? Os primeiros assentos, os convidados lá. Quem senta mais próximo do anfitrião é o mais importante. É o mais íntimo. É o cara, né, da prateleira de cima. Por isso que Jesus instruiu o quê? Se você for convidado para uma festa, sente o quê? Lá atrás. Não. Por quê? Porque o anfitrião, ele sabe onde é o seu lugar. Claro. E ele vai honrar você. Ele fala assim, se você estiver no seu lugar errado, ele vai falar assim, senta mais perto. Isso é honra. É humilhante. Aí a Bíblia diz, por isso que o texto tem que ser lido corretamente. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele se reconhece, ele que tem que reconhecer. Será exaltado. Agora, se eu sou o último bolacha do pacote, eu sou o vereador, o prefeito, eu sou o cara mais importante Aí eu chego e senta do ladinho do mestre. Eu falo assim, mas isso aqui não é teu lugar não. Daí chega um cara mais importante que você tem que levantar e dar lugar pro outro. Né? Aí você está numa plataforma e lá embaixo 2.000 pessoas observando. Ah lá, tiraram ele do lugar dele. Não você sentou no lugar errado. Porque é uma questão de... O legal de João é isso. Você sentir o amor na escrita. Sim. A graça de Deus na escrita. Assim, o Evangelho de João pode ser explorado, eu até fiz, né? Teve uma companheira lá de trabalho conversando e tal. Eu falei assim, olha, lê os evangelhos, uma linguagem bem clara. Eu falei pra ela, lê João. Lê João pra você ver. Pode ver, eu já citei João direto, porque a linguagem de João é diferente. Ela é diferente dos três. De Mateus, Marcos e Lucas. Opa, eu vou ler João. Tem a passagem do Nicodemos também, que só tá no Evangelho. Só no Evangelho de João. Pode ver. O ato... A mulher samaritana também, né? João 4. Você vê o ato amoroso de Deus em expressão, em ação. João 3,16. Não que não haja amor de Deus para falar Mateus, de um assunto extremamente importante para o cristiano, que é o novo nascimento. Sim. Pega Nicodemos que vai procurar ele de noite. Aí fica meio vergonhoso. Alguém pergunta, por que ele foi à noite? Vergonha de ninguém reconhecer. Aí ele falou, tudo bem aí. Doutor da lei. Você tem que saber isso, camarada. Embora eu não sei se é no Evangelho de João ou é outro, que mostra que depois, após a morte de Jesus, né, ele aparece, Nicodemos, ou na crucificação, não lembro. E tudo indica que Nicodemos se converte, de fato, né? Ele passa a seguir Jesus. E de fato nasceu de novo. Eu não lembro se era o Evangelho de João ou em outro Evangelho que cita ele depois, posteriormente, né? Eu terminei de ler Lucas hoje. Pelo menos eu não achei. Ou é no Evangelho Lucas. de João. Ou Atos. Não é Atos, não. É nos Evangelhos mesmo. Ou é no Evangelho de João mesmo, ou é Mateus. Marcos eu não tô lembrado, não. Porque tem uma parte que inclusive fala de Alexandre Rufo, e pode ver que depois, nas cartas paulinas, Paulo faz citação de Rufo. O Simão Cirineu foi coagido a levar a cruz, na verdade ele foi abençoado. Pelo fato de levar a cruz, a família foi... Pode ver, coincidência, Marcos faz citação de Alexandre Rufo, depois Paulo vai falar do Rufo. Opa, muita coincidência do mesmo nome, então dá-se a entender o quê? A ação de Deus na vida do Simão. O Mateus, né, nós temos Jesus apresentado como rei, né, fala muito sobre o reino de Deus, Sermão da Montanha. É o clássico, né? Porque na verdade tem trechos do Sermão da Montanha em Lucas também. Sim, é o que faz citação. Porém, do jeito que nós o conhecemos, só em Mateus. Capítulo 5. Né? 5 ao capítulo 7. São os 3 capítulos que abordam que é Jesus ratificando a lei em vários dos seus pontos importantes. E ele escreve para os judeus por quê? Isso, né? Porque os judeus tinham essa expectativa. Nós queremos um rei, nós estamos esperando um rei. Sim. As bem-aventuranças, que é curioso. Eu já li um livro, não sei se você já teve a oportunidade de ler, do Augusto Cury, que ele fala Jesus, o homem mais inteligente, né?
É interessante de ler esse livro, entendendo que Augusto Cury é um psiquiatra, psicólogo lá, né? A leitura dele é como um psicólogo, psiquiatra, ele não é um teólogo. Mas ele, olhando para vida de Jesus, né? Ele se baseia mais no Evangelho de Lucas, mas ele fala assim, Jesus era uma pessoa feliz. Jesus é um exemplo de felicidade. Porque tudo que sai dele, mesmo em contextos... Por exemplo, ele tem um capítulo que ele fala sobre Jesus no deserto, né? A tentação de Jesus. E ele mostra, dentro da psicologia, o que acontece com uma pessoa que ela fica sem comer, né? Fica em privação de fome, como que a mente dela funciona. A primeira coisa que acontece é a mente da pessoa fica fora de si. Alucinado. Ela não fica... Porque uma coisa é você estar são em todos os sentidos da palavra. Você comeu, você bebeu água, você tem a sua atividade física lá, você tá num dia normal. A sua mente tá... Você pensa porque o seu corpo tá bem. Porque a nossa mente e o corpo tá conectado. Agora, quando você fica uma refeição, basta uma refeição sem comer, você já não fica legal. O temperamento muda, o corpo reage. Aí imagina Jesus 40 dias. Aí dentro do contexto dos 40 dias, ele foi tentado. As faculdades mentais de uma pessoa em um momento de fome... Bombardeadas. Ela não tá bem, ela não consegue pensar racionalmente. Ela não consegue dar respostas racionalmente. Porque o corpo procura aquilo que lhe é importante. Né? E aí vem Satanás e faz as tentações. A primeira tentação o quê? Transforma essas pedras em pães. Comida. Necessidade momentânea ali. Né? O prazer da carne ali momentâneo. E todas as respostas de Jesus são claras, coesas. Como alguém que está pensando racionalmente. Aí ele mostra esse contexto. Ele mostra até, faz uma comparação com a pessoa que está sendo torturada. A pessoa que está sendo torturada, como muitas já foram, né, em períodos de guerra, etc. A pessoa que está sendo torturada, chega uma hora, o corpo não aguenta. E o que Jesus estava passando ali no deserto, os 40 dias, era como se o corpo dele estivesse passando uma tortura. Isso não é uma coisa que você está acostumado. E mesmo assim, ele não cedeu às tentações, né? Porque no Mateus diz depois de 40 dias foi tentado. Em Lucas diz durante 40 dias foi tentado. Quer dizer, todo dia ele foi tentado. Sim. Todo dia ele teve fome, todo dia ele coisa, e todo dia Satanás foi ali perturbar ele. Ele foi levado para ser tentado pelo diabo. E não é uma tentação qualquer. E aí e detalhe, alguém pensa, mas ele é Jesus, ele venceu. Não. Ele é 100% homem, ele foi tentado como eu e você somos tentados. A tentação que Jesus sofre, porque alguém leu os evangelhos, pensa assim, Jesus tirou de letra aqui, ele era Deus. Não, ele tinha as mesmas limitações que eu e você temos em relação ao corpo humano, porque ele é 100% homem. Natureza humana. A natureza humana, não era a natureza... A união hipostática, ela é vista em Cristo. Que é a natureza 100% a fome que ele divina, sentiu é a mesma fome que você sim, fica se você ficar 40 dias sem comer. A natureza humana, 100%, é a natureza divina, 100%. Não dá pra entender que na tentação sai a natureza humana e fica divina. Não. A natureza humana está ali, suportando as tentações. Agora são 40 dias de tentações. São 40 dias do seu inimigo número 1. E não é uma tentação de um demônio. É do próprio Satanás. Porque eu preciso entender que existe uma tentação de um demônio, a tentação do próprio diabo. Que a própria Bíblia fala, a Bíblia não fala demônio, a Bíblia fala se fosse possível, o diabo não fala demônio, nos engoliria vivo, que a visão dele de domínio, de raiva, de ódio, tudo bem que os demônios também tendem a isso, mas a dele é diferente. Ele é o opositor. A dele é diferente. Vamos dizer que a mente dele é diferente da mente dos demais demônios, apesar que eles estão debaixo da mesma visão de destruição, mas difere um pouco. Aí você vê, tentação 24 horas, 40 dias no mês. Como Deus, 40 dias, 24 horas por dia, como Deus é fácil, mas não. Agora, como é que ele responde às 3 tentações? Se a faculdade dele mental está sendo atacada por causa da fome. Nem só de pão viverá homem. Somente a seu Deus adorarás. E não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele deu 3 respostas. Ele teve que fazer o tempo. Eu preciso me concentrar. E aí? É como precisa da carne dos outros sobre da vida. Você vai me adorar, eu vou te dar todo esse reino aqui, porque é me dado ele. Satanás é ousado em dizer, é me dado todas essas coisas, eu vou te dar. Eu falei, não. Somente a Deus adorará. Ponto final. Opa. A segunda já venceu. A segunda ele venceu. Aí leva ele lá no pináculo do templo. Pula pra baixo, pula lá. Se os anjos não vão te socorrer lá embaixo, não vai nem deixar você tocar no chão. Vou tentar Deus por quê? Opa. Não tentarás. Aí que entra essa questão.
a ação de Deus. Mateus, ele mostra totalmente uma... Não, pra mim, os dois evangelhos, assim, ricos em detalhes, do início ao fim do ministério de Jesus, é Mateus e Lucas. Não, são os dois. Porque Marcos, ele é muito breve, né? Ele é muito breve. E João, ele concentra, assim, em momentos específicos, né? Fragmentos do ministério. Ele não preocupa-se falar de todos os 3 anos. Ele preocupa-se falar em momentos dos 3 anos. Agora, Mateus e Lucas, ainda Lucas mais detalhista ainda, porque era historiador, né? Tem uma vantagem. Daí ele foi mais profundo ainda, mas Mateus é também. Mas isso é curioso, por que desses dois? Por isso que Deus, ele sabe, ele escolhe as pessoas certas para fazer. Ele tem a função certa para cada discípulo. Porque você pega, Mateus, ele era quem? Era publicano. Ele é cobrador de impostos. O camarada todo dia fazia o quê? Cara crachá, escrevia. Vai me pagar ou não vai? Né? Com certeza recebeu uma educação aí dos romanos, né? Diferenciada, tal, aquela coisa. Lidava com dinheiro. Era uma pessoa bem conhecida. Eu não sei se você já viu aquela série. Tem um aplicativo para se baixar, né? O The Chosen. Que é a série sobre Jesus, feita por cristãos mesmo, né? E ela é de graça, traduzida por vários idiomas no mundo. Eu parei na 2ª temporada. Aí eles retratam Mateus e o povo não gostava dos publicanos. Lembrando que os publicanos eram totalmente, assim, rechaçados. Porque o publicano era o judeu traidor na visão do judeu. Que ele escolheu e também que, né, passava a mão bonita no dinheiro. Zaqueu. Se eu tenho defraudado, exemplo, eu sou judeu, trabalho para o Império Romano. É Mateus que fala de Zaqueu? Não, Lucas. É Lucas. Eu passei por ele hoje. Aí você vê. Miquel, você vai passar aqui, não vai? R$2 Não, e ele fala lá que era ele ia restituir quadruplicadamente. Então, quer dizer, olha quanto que ele roubou. Então, era a função. Ele pegou o que era do Império Romano, pegou o que era do judeu, pegou o que era dele e mais um pouquinho. Até dos gregos. Ele fez caixa 4. Ele é mais esperto que o Lula. E aí, não fala o Lula não, é perigoso. Tem que falar do Nine. Não fala só Nine que o pessoal vai entender. Aí você vê, cobra quanto? Você vai passar aqui todo dia R$1, não é? Hoje é 2. R$1 é para o Império Romano, R$1 para mim. Miquel, 100 pessoas já são R$100, camarada. Então é fácil enriquecer. Mas Deus deu a tarefa certa. Era odiado pelos judeus. E é curioso que quando ele chama Jesus para o banquete na sua casa, que tem aquela passagem famosa, que o povo fica, os fariseus ficam revoltados, como que ele vai comer na mesa dos pecadores? Vai comer na mesa do publicano, tal, publicano, não sei o quê. Mas os médicos são para quem? Levi. É para os sãos ou é Levi e Mateus é o mesmo? Então, mas por que Levi? Porque ele tinha um nome romano? Não, Levi é nome judaico. Então, né? Não, por isso que Mateus chama de Levi, porque ele tinha um nome romano. Aí Jesus resolve chamar ele pelo nome judeu e nome judaico? O nome hebraico? Também, não sei. Mas não é só questão de Mas o Mateus, ele é interessante nesse sentido, porque você vê que ele já estava pronto ali, hábil ali, também com conhecimento próprio para falar sobre isso. E uma outra questão. E dar detalhes sobre a sua. Olha como que o chamado de Jesus é cativante. Jesus passa pela alfândega, vê Mateus, chama Mateus não questiona. Espera aí, deixa eu cobrar de mais um. Ele deixa e imediatamente vai seguir. Então você vê, olha, é igual um imã. É como se Jesus, sendo imã, passasse pelo aço, que é Mateus, e atraísse ele. Não, vem pra cá. Vocês acham que os discípulos, eles estavam totalmente contentes porque tinha um publicano junto com eles? Era mal visto. Era uma questão assim, que nem você ter uma ovelha negra na família, era o Mateus, coitado. Não deveria reclamar não, porque tinha um ladrão lá no meio. Então são vários exemplos assim, porque Jesus tinha os 12, na visão da sociedade, olha com quem Jesus se associou. Com o pescador, um ladrão, com o publicano, zelote, né? Com gente meio assim. Aí você vê, a mulher que quebra o vaso de alabastro. Tem uma passagem que é um dos evangelistas. Por que Judas falando? Por que o senhor não... Por que não se vende isso aí e dá o dinheiro aos pobres? Na verdade, aquele dinheiro pra ele, porque aquilo era caro. É lógico. Deveria ter colocado a conta gota. Deveria ter colocado na sacolinha. 300 denários era... Um denário era o trabalho de um dia. 300 dias pra comprar um perfume. Como que é? É a mesma coisa hoje, eu quero comprar um perfume aí. A mulher comprava... Na verdade, ela demorava a vida inteira. A sua juventude inteira pra comprar aquilo pra no dia do casamento usar. Então imagine. E ela vai lá e quebra. Pra chegar cheirosa no dia. Claro, mas essa que é a questão. Chega lá e quebra sobre Jesus. Caríssimo, 300 dinheiro. O que o Judas falou? Pra R$300 na minha conta. Mas... E Marcos, né, que nós estamos falando aqui. Vamos adiantar aqui, Marcos e Lucas. Mas já tá meio atrasado. Marcos,
Jesus apresentado como servo, né? Aqui servo ele fala aqui sofredor. 3 coisas interessantes. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante, né? No caso, ele vence a morte e tal. E surge ao terceiro dia. E Marcos ele tem essa questão da velocidade. Vários fatos, muitos milagres, né? São contados no Evangelho de Marcos. Muita coisa interessante. Eu vou começar, se Deus me ajudar, em nome de Jesus, recomeçar a expor o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um livro interessante de expor, primeiro pelo seu tamanho, né? Em um ano você consegue expor o Marcos inteiro. E é bom que você, nos evangelhos, você tem a ajuda de que você expõe um evangelho comparando aos outros, né? Sim. Então dá um auxílio legal pra gente. Mas Marcos apresenta Jesus. Pedro é a fonte, né? Pedro é provavelmente a fonte de Marcos, escrita de Roma para os romanos. Que Pedro esteve em Roma, não fundou a igreja de Roma, mas esteve lá. Sim. E Marcos, que a princípio, lembrando, era auxiliar de Paulo e Barnabé, né? E conhecia muito bem o idioma. Por isso que Paulo um dos motivos que Paulo pede Marcos para ir com ele. Inclusive, João Marcos. A história de João Marcos é muito interessante, né? Porque João Marcos, né? Ele era filho de uma das Marias, né? Que é o primeiro endereço da igreja cristã em Jerusalém, que é no cenáculo, né? Lembrando lá Atos capítulo 1, que os 120 estavam no cenáculo. O cenáculo foi o mesmo lugar onde aconteceu a última ceia, que era na casa da Maria. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, fala do jovem lá que correu nu no dia de Jesus foi que preso, deixou a né? capa, deixou a... Quem que é esse jovem? É o próprio Marcos. Era à noite, Coitado. enrolado no lençol, saiu correndo. Imagina De certo, curioso, acordou de noite, viu um tumulto, saiu enrolado no lençol, foi ver o que aconteceu e perna pra quem tem sem roupa. Tava dormindo desnudo, enrola no cobertor. E vai curioso saber o que... Depois sai correndo nu de novo. Então, ele era primo de Barnabé, que era um levita natural de Chipre, que vende a sua propriedade lá e vem morar em Jerusalém, e depois torna-se auxiliar de Paulo na primeira viagem. E é um excelente discípulo. E existe aquela contenda entre Paulo e João Marcos por causa da primeira viagem, que ele deixa eles perto da Panfilha e volta para Jerusalém. Quer dizer, volta para Jerusalém e volta para cada manhã. Quem estava em Jerusalém? Pedro. Então Pedro torna-se discipulador no final das contas de João Marcos também. E posteriormente João Marcos vai auxiliar Pedro quando ele esteve em Roma, e daí vai surgir o Evangelho de Marcos. Então é um personagem que ele tá em vários momentos ali, com personagens diferentes. E depois no fim... E conheceu o próprio Cristo também. Exatamente. Né? No fim, o que Paulo fala? Traz João Marcos pra mim, porque é útil. Exatamente. Na última carta... Rapaz é bom sim, rapaz tem... Teve contenda, teve discussão, mas no final das contas, os propósitos de Deus, mas também, eu já ouvi uma pregação sobre isso, né? Tinha uma caravana, depois Deus acrescentou 2. Então a gente não sabe os propósitos de Deus. Houve aquela contenda ali, mas no final das contas, João Marcos, Barnabé foi para um lado, Paulo e Silas foi para o outro. Como é que eu entendo a fala de Paulo aos Romanos? Todas as coisas cooperam para bem. Tem e no final das contas, houve reconciliação, de modo que ele diz, é muito útil para Exatamente, me traz porque para mim é muito... E Lucas é interessante, o Evangelho da oração, né? Muitos episódios falando de oração, desde o início do Evangelho até o fim. Você vê a oração de Ana. Ou a mulher que era casada, era viúva desde a sua... Exatamente. Então o marido morreu bem jovem, Sim. Tinha mais de 80 anos e a oração de Zacarias, João Batista, vários episódios de oração. A oração da viúva lá do juiz Inico também. Eu passei por ele, da mulher que importunava o juiz. E eu gosto de Lucas por ele ser detalhista. Por exemplo, o que você vê no início ali, né? Capítulo 1 e 2, que é enorme, o capítulo 2, né? Da infância de Jesus, e inclusive Jesus com 12 anos, você só vai ver em Lucas. Exatamente. Você só vai ver em Lucas, você não vai ver em outro evangelho. E por quê? Lucas era um médico, né? E historiador. Autor também do evangelho de Atos dos Apóstolos. E ele é rico em detalhes. Outro ponto aqui de Lucas, né? Porque isso para nós, pentecostais, né? Porque tem gente que ignora o conhecimento, ignora todas essas coisas. Lucas não teve nenhuma revelação. Lucas não foi discípulo de Jesus. Ele se converteu provavelmente lá em Antioquia.
Em uma das da mensagens, Síria. Em uma das mensagens de É. Paulo. Provavelmente, e não conheceu o Senhor Jesus, nem era de Jerusalém, para começo de conversa. Pai, ele é filho de Ele era... pai grego e mãe judia? Não, esse é Timóteo. Não, o Lucas, ele era gentil mesmo. Não sei, não é Timóteo que é Porque filho de pai grego. João Marcos era judeu, João judeu, Mateus judeu, o único gentil escritor do Evangelho é Lucas. E ele não conhecia o Senhor Jesus, ele fez o quê? A lição de casa. Ele foi pesquisar. Ele Conversou com Pedro. Ele foi com as testemunhas oculares para saber e organizar as ideias. E escreveu para quem? Para Teófilo, provavelmente um cara importante, que tenha se convertido. Porque a palavra Teófilo ali, se fosse olhar pela palavra, dividi-la em duas, Teo é Deus. E Filó, não sei, de Filéu, de amor. Então, o amor de Deus, o amor a Deus. Era alguém que carregava um nome, carregava um significado bem legal. Era um grego, provavelmente, importante. Publicar um livro naqueles dias não era algo fácil, barato, né? Então, houve um financiamento ali para que isso acontecesse. Um exemplo disso, dos detalhes de Lucas, é Atos. Sim, Atos é riquíssimo em detalhes. Ele vem traçando. E ele está junto nas viagens. Ele vai com o caderninho. Sim. Opa, ilha tal, passou margeando. No Atos dos Apóstolos, em alguns momentos, ele se inclui na narrativa, porque ele estava lá. Exatamente. Eu, porventura, estando junto e tal, eu narrei os fatos. Na primeira ou na segunda prisão de Paulo ele estava junto? Ou nas duas? Porque são 4 cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Colossenses ele é citado, eu acho. Quem Colossenses é citado que fala médico, Lucas, o médico amado. Então Lucas é outro personagem que vale a pena ser discutido aí. E é interessante que a gente tá falando de avivamento. Tudo isso que é sinal de avivamento. Sim. Você tem um publicano crente que se converte. Você tem João, que era antes discípulo de João Batista, que decide seguir Cristo. Você tem Marcos, que era o atrapalhado, o maturo da fé, que se converte. Aí você tem Lucas, que era um gentil. Então você vê isso e você vê o que Deus faz a partir desses homens. Porque eu acho muito importante, por isso que a leitura, eu tenho um negócio com a leitura. Às vezes a gente subestima o poder que um livro tem. E Deus, ele usa os talentos, os dons que as pessoas têm para atravessar os séculos. Olha só quantos anos se passaram e a gente está meditando naquilo que esses homens escreveram. Sim. Daquilo que, se eles não tivessem, Deus não tivesse usado ele pela sua providência, como Paulo vai pra prisão. O que ele vai fazer na prisão? Escrever carta. Senão, se ele tivesse ido pra prisão, não ia ter carta hoje pra ler. Pegou alguém lá. Como que a gente ia ter noção sobre muitos entendimentos sobre as doutrinas bíblicas se Paulo não tivesse escrito? Paulo já na sua idade, olha, escreve pra mim. Precisa que alguém escreva. Os amanuenses que ele usou. Exatamente. Vamos acelerar que nós estamos... tempo já. Tópico 2 aí, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Nós já citamos aqui algumas coisas, né? Atos dos Apóstolos, seria como que Lucas é detalhista. Ele faz citação de 32 países, 54 cidades, 9 ilhas e mais de 50 personagens com nomes diferentes. E históricos. Opa! Que a história pode olhar e comparar. Olha pra você ver como o que Jesus fala. E Lucas... Não, inclusive Lucas, no livro do Evangelho de Lucas mesmo, quando ele começa falando sobre o ministério de Jesus, ele começa falando desde o imperador até o governador local e assim por diante. Então, sim, você pode ver Lucas que fala no final do Evangelho de Lucas acerca de ficar em Jerusalém. Atos 1:8, fica em Jerusalém. E o seu Espírito Santo agora disperso. A prova está aí. Tanto em Samaria, Judéia até os confins da terra. 32 países. Ali faz citação. Então. Inclusive no livro do Não, que é impressionante, né? Vamos com 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo. Não, vamos pensar, porque Atos dos Apóstolos é o livro da igreja, né? O livro da história da igreja. O Boyer fala que é o Atos do Espírito Santo. Gente, você começa ali, uma igreja que começa em Jerusalém. E de repente, no final do livro, o Império praticamente já tinha sido alcançado. Roma tinha sido alcançado, que era a capital do Império. Você vê, Paulo está preso, numa prisão domiciliar em Roma. Não tem aquela questão que toda a guarda pretoriana foi evangelizada? Sim. Porque era trocado de guarda a cada... 16 mil soldados. Então, era a guarda pretoriana. E era trocado. Paulo não tinha o mesmo guarda todo dia. Não. Todo dia um guarda novo. Quem é você? Quem é você? Eu sou fulano de tal. Opa, o de ontem foi o João. O seu Pedro? Prazer. Eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Vou falar do Evangelho de Jesus pra você. E Evangelho nele, Ele evangelizou a guarda pretoriana. Aí em Filipenses ele escreve: os santos o saúdam, inclusive da casa de César.
E aí? Então, o evangelho é ou não é? Ele ganhou, todo mundo vai Jesus. 16 mil soldados ouviram o Porque evangelho. ele era um missionário nato, né? Não, ele era ousado, porque ele é assim, Miquel, você vai sentar do meu lado, cara, você vai ouvir Jesus do começo ao fim. Você só sai depois que você aceitar Jesus. Você fica olhando pra ele, Paulo, por favor. Ele não perdia a oportunidade. Não, ele mesmo que isso. fala, prega em tempo e fora de tempo. O que Paulo fala? Ai de mim se não pregar, tá enraizado na minha natureza. Se alguém sentar do meu lado, não, bom e dia, fico qual é o seu impressionado. nome? Miquel, prazer. Você sabe que Jesus é Senhor. Eu Pronto. fico impressionado com Atos dos Apóstolos e com as viagens, né, do apóstolo Paulo. É que hoje, com todo o recurso que a gente tem, por exemplo, eu nunca saí pra fora do país. Paulo, ele conhecia 32 países. Ele conhecia tudo quanto é lugar, ele não perdeu a oportunidade. Ele sofria naufrágio, ele acontecia tempestade, cobra picava a mão dele, mas ele queria pregar o evangelho. E o negócio dele é fazer missões. E às vezes a gente tem. Hoje a gente pode alcançar o mundo por um clique. E a gente muitas vezes negligencia, não faz da maneira que deveríamos fazer. Então, assim, as oportunidades estão aí. O maior livro de missões que ensina a gente a fazer missões é Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Paulo não almejava estar na Espanha? Que era o fim do mundo para aqueles naqueles dias. Que apesar que meu professor ele disse que a Espanha, né, não era a Espanha. Que a Espanha não era a Espanha. Vale ressaltar isso. Os historiadores pegam a gente pelo pescoço se a gente falar um negócio desse. Porque a Espanha é coisa bem depois, né? Mas era para aqueles lados ali da Espanha, né? Que tinha outro nome, provavelmente. Mas era conseguido. Alguns acreditam que ele tenha conseguido chegar lá, né? Tem essa. Alguns tem essa tese aí. Mas ele fez missões, segundo Romanos, de Jerusalém ao Ilírico. Opa, vai contando quantos locais por onde ele passou. Olha a dimensão, é a Europa inteira. 9 ilhas. Ele passou por 9 ilhas. Porque como a Espanha pra ele era um pulo. Se mar... deixasse, ele vinha pro Brasil. Era arriscado, cair aqui em São Paulo. Daqui a pouco ele narra, eu passei lá pelo Corcovado, um monte lá que eu Se ele tivesse vindo pra frente, você ia falar que ele era assembleano desde... Ele que fundou a Assembleia de Deus. Então, gente... Assembleia de Deus, Ministério de Jerusalém. Hein? E também é marcado, Atos dos Apóstolos é marcado pelo cumprimento das promessas, derramamento do Espírito Santo, né? Tudo isso aconteceu porque houve o cumprimento das promessas de Joel, capítulo 2. Que o Espírito Santo de Deus foi derramado, eles foram revestidos de poder. Falar em novas línguas ali não é língua sem significado, é línguas e idiomas. Glossolalia. Para que eles pudessem ser evangelizados. Fazer missões. Exato. Porque no próprio texto de Atos 2 já deixa claro lá que cada um entendia, tinha gente de tudo quanto é parte do mundo. Se tivesse um português lá, alguém entre eles falaria em português. Todo mundo ia ouvir falar das grandezas de Deus. Porque você pega o grego, a língua, eu tenho lá no Novo Testamento interlinear, você pega lá, tá lá, e falavam, e foram revestidos, foram cheios de poder e começaram a falar novas línguas. A palavra língua lá, no grego, tá lá glossolalia. Você pega o que é um glossário? Você vai pegar lá, tem lá todos os tipos de língua. Alguém fala línguas estranhas, língua dos anjos. É como um... Quando a pessoa fala mais de um idioma, nós falamos que ele é o que mesmo? Poliglota. Poliglota. Bilíngue é quando fala duas. Poliglota. É mais ou menos isso. Ele é um poliglota. Porque como que eles fariam missões? Porque aqui tá aquilo que a Torre de Babel confundiu as línguas, né? E espalhou o povo. O derramamento do Espírito Santo deu línguas para unificar coisas, para que eu pudesse alcançar o mundo. Tem até um livro do pastor, foi professor no seminário, e ele escreveu um livro para um seminário que fala disso. Babel e Pentecostes. Porque a ideia de Babel é justamente essa. É uma língua só, todos querem construir uma torre. Deus fala, não vai haver construção. Não é esse o propósito. Daqui a pouco todo mundo começa a falar, um falando espanhol, outro inglês, húngaro, russo, português, aí... Pede tijolo, traz água, pede água, traz massa, pede massa, traz cal. Cara, eu não pedi isso não. Um achando que tá xingando o outro. Daqui a pouco xinga a mãe e ele fala, obrigado, é isso aí. Aí você vê, dispersão. Atos não, isso que é legal. Atos é unicidade. É a ideia de unir. Por meio da palavra de Deus e Evangelho. Aí você vê o camarada... Alguém pergunta como que foi tão rápido a expansão para o mundo? Por causa disso. Aí você vê. Agora, dúvida. O Espírito Santo é tão gracioso, é tão perfeito por ser Deus. É como se ele falasse, Pedro, fala aí. Porque lá tinha pessoas do Porto, do Ponto, da Panfilha. Pedro, fala aí, fala um árabe aí. O camarada tá lá da árabe. O camarada tá falando na minha língua. E eu estou entendendo, pode ver que eles estavam entendendo, compreendendo. Deu, aí, opa, calma aí, ele tá falando na minha língua. E lá tem um detalhe no texto que diz o seguinte: não são esses homens galileus? Opa, já identificou isso como diferente. Lembra de Pedro lá no templo? Jesus na cruz estava sendo julgado. Sim. A mulher identificou Pedro pela voz, pelo sotaque. A tua fala denuncia. Porque Galileus era
era o povo pobre de Ralé. Jerusalém. Era ralé, gente. Era o subúrbio. O pessoal do gueto. Em outras palavras, esse povo não fala nem o português direito. Que dirá falar inglês, espanhol, isso. mandarim, alemão, russo. Não vai falar. Quer dizer, quando eles falam, não são todos esses homens galileus, é pejorativo essa fala. É meio humilhante. É humilhante. Ele tá dizendo assim, humilhante. não, esses caras são os iletrados, eles não sabem nem falar a língua Nós vai, nós vem. É isso. E aí, de repente, eles estão ouvindo falar no mesmo idioma. Isso é peraí, é algo sobrenatural. Alguns ainda pensavam, não, estão embriagados. Não estão embriagados. Não. Isso é o poder, isso é o cumprimento das promessas. Exatamente. Aí você pega lá João está lá, João Evangelista. De repente ele começa, vamos dizer que tem um português lá, começa a falar em português. O camarada que saiu lá de Portugal, opa, mas eu entendo o que ele está falando, eu estou compreendendo. Não são galileus, não falam o seu próprio linguajar. Aí você vê, é ou não é ação sobrenatural? Sim. E aquilo que Deus falou em Atos 1:8, né? Ficar em Jerusalém, sim. Depois Samaria, até os confins da terra, se concretizou pela providência de Deus, para a expansão do reino de Deus. E chegou até os dias de nós, chegou até nós, né? Nós estamos aqui, que alguém lá atrás fez isso. Concluindo, terceiro avivamento nas epístolas e no Apocalipse. As epístolas paulinas, né? Alguns ainda têm dúvida se Hebreus é ou não, né? São 13 a Igreja Católica acredita, não, né? 13 não, 12 mais 1. Pra não falar não tem 12 mais 1. A Igreja Católica, se eu não me engano, acredita que Hebreus é de Paulo, né? Mas tem Paulo, tem Gaio, tem até a Áquila. Não, até Priscila parece que entra na lista aí. Tem vários. Mas assim, a literatura, o contexto literário, a forma literária, o conhecimento vasto do Antigo Testamento, provavelmente escrito por um judeu, alguém que é. Eu vou falar o que eu penso, que eu acredito. Embora na faculdade o professor que deu essa matéria para nós, ele mostra vários pontos que tem tudo para dizer que não é de Paulo, porque as cartas paulinas têm uma estrutura bem, né, Paulo, apóstolo bem de Jesus forte, Cristo, né? Não só sobre isso, não só a introdução, os demais assuntos, né? A forma que Paulo argumentava era bem recorrente. E em Hebreus você vê uma estrutura um pouco diferente em algumas coisas. Porém, quando você lê Hebreus e você já está acostumado com o texto de Paulo, você vê que tem o dedo de Paulo ali. Não tem condições. Pega Romanos, lê Romanos, lê Hebreus. Você pode... Pegue Romanos e pegue Hebreus, e você vai ver que existem pontos que estão em Hebreus que você vai encontrar em Romanos. E aí? Então, eu entendo o seguinte. Provavelmente é um discípulo de Paulo. E aí não dá, a gente poderia colocar Apolo, poderia colocar Timóteo, poderia colocar... Ou é um livro que foi escrito por outra pessoa com a validação de Paulo. Pode ser, um exemplo, com a validação. Paulo tinha noção do que estava sendo escrito. Presta atenção. Paulo dá uma dica. Não, faz isso aqui, coloca isso aqui. Paulo, lê pra mim aqui. Tá conivente? Acrescenta isso, pronto, tira aqui. Risca pra mim isso aqui, coloca isso aqui. Agora, até pelo conhecimento do hebraico. Quem conhecia tanto o Antigo Testamento como Paulo? Opa, e o grego muito bem também. Agora, o que eu consigo enxergar, que é isso, por outro viés, é a questão. Paulo tem as suas cartas. Uma das peculiaridades. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, tal, graça e paz da parte de Jesus, Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto, é o cabeçalho. Uhum. Vamos dizer que Paulo falou, não, vamos mudar agora a forma de escrita? Havendo Deus antigamente falado por meio de seus profetas, agora nos falou por meio da palavra. E também dependendo do público, né? E como é que ele termina? Porque Hebreus é escrito para os hebreus mesmo. E como é que termina? Dá uma olhada no último capítulo. Ele fala de saudação, inclusive faz citação de os da Itália de Saúl, faz citação de Timóteo. Uhum. Não faz Itália, se eu não estiver enganado, faz Timóteo. Opa, coincidência. Ou tinham dois, tudo bem que era comum terem nomes iguais na época. Sim. Porque nós temos 4 Judas. Uhum. Poderia ter 2 Timóteos, 3 Timóteos, 4, 1 milhão de Timóteos. Mas com tanta familiaridade. Uhum. Opa, Timóteo foi discipulado por Paulo. Então eu vejo que tem um dedo ali de Paulo, não tem condições. Eu posso até acreditar que tenha sido outra pessoa que redigiu o texto. Mas que os pensamentos que Paulo tinha estavam ali. Igual Romano. Quem escreveu Romano? Romanos é Paulo. Tércio. Mas Tércio que... E que a questão? Que redigiu o texto. Pode ver que Tércio faz o quê? Ele escreve... Tércio, que essa carta eu vou escrever. A carta é de Paulo. Mas quem está escrevendo é eu? Sim. É como se Paulo cruzasse o braço lá. Escreve aí, vai. E também Romanos, que foi escrito no período que ele sai da terceira viagem para ir para Jerusalém, né? Que é esse intervalo de uns 3 meses mais ou menos, é o tempo que ele escreve. Ele nunca tinha ido em Roma.
E ele escreve um dos documentos mais importantes. É o mini evangelho. Romanos é um documento importantíssimo para a igreja. O que Lutero fala? Se existir só o evangelho, se existir só a carta de Romanos não é suficiente para salvar a humanidade inteira? Sim, Tá tudo ali. Tudo está inserido ali. Ele ali. explica sobre a justificação, sobre a graça, sobre a expiação, explica sobre tudo ali. Opa. Né? Sobre a questão de Israel e tudo. E a questão prática da igreja, até governos, questão do crente fraco na fé, tudo. Sim, exatamente. Tem ali tudo que você precisar, você encontra ali. Então vamos dizer que o Novo Testamento é... E a maior carta dele, né? São 16 capítulos. E as demais cartas, né? Não, As cartas... 1 Coríntios é 16 também. 16. 16 também, porque tem que 1 Coríntios capítulo 15, que fala da questão da ressurreição, depois ele vem no 16 na lembrando conclusão. que a Coríntios ele escreveu, na verdade, 4 cartas, né? Só 2 nós temos. A primeira é a primeira, a segunda é a terceira. E a segunda não sabe onde foi parar, e a quarta. Uma é chamada de a Carta Severa, que nós não temos posse dela. Que ele foi duro com a igreja de Corinto. Porque Corinto era teimosa, a igreja de Corinto. Não, porque igreja teimosa. Mas você já vê, Miquel, você já vê os relatos de Paulo. Olha, é só paulada naquela Fui informado pela família de Cloé, ou Cloé, que há contenda entre vós. Eu fiquei sabendo que tem uma divisão em uma facção criminal. Facção, porque você encontra lá incesto. Você não, encontra incesto lá não é... problema com... Incesto é quando o irmão tem relação com o irmão. Com a madrasta. No caso ali é o filho com a madrasta. Libertinar. No caso Olha, fiquei sabendo que tem litígio aí. Tem crente levando crente na frente de juiz iníquo. Olha só. Fiquei sabendo que tem um problema na ceia. Vocês estão comendo demais, não come em casa. Ali você já viu a carta severa. É uma carta... Não, eu ainda ouvi alguns comentaristas de Coríntios, na verdade. Ele diz o seguinte: não deveria ser feita uma exposição em Coríntios de capítulo por capítulo, mas problema por problema. Cada problema deveria ser trabalhado. É um problema. Porque é uma igreja cheia de problemas. É a igreja que ele fica... Uma das que ele fica mais tempo, porque... Ele fundou ela. Corinto ele ficou 1 ano e meio, Éfeso ele fica 3 anos. Ele fundou a igreja de Corinto. E lembrando, quando ele chegou em Corinto, ele não queria ficar em Corinto. Porque havia dificuldade lá, o povo não aceitava a fé e tal. Vai embora daqui. Daí ele falou assim: não, fale e não te cala. Fica aí que eu tenho muita gente pra salvar aí. Aí ele fica lá um pouco. 1 ano e meio. Vai embora e depois vem Apolo substituir. Daí o primeiro problema da igreja é o quê? Partidarismo. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cé. Outro piorzinho dizendo: eu sou de Cristo. Eu sou melhor que todos, porque eu sou de Cristo. Você tá entendendo? As igrejas que misericórdia. Paulo já pega e diz: calma aí, o Cristo tá dividido? É o problema do véu. O véu é ou não é pra usar? Vamos chamar agora os cristãos do Brasil agora. Não. Pra discutir esse tema. Não é pra usar, não. É só porque você tá entendendo? É umas coisas assim que Corinto é interessante. Aí Paulo já pega o último capítulo, que é o 15. Problema de novo. Um grupinho dizendo: não há ressurreição, a ressurreição. Paulo assim: se Cristo não ressuscitou, em vão é minha pregação. Calma aí, vamos discutir essa questão aí? Aí Paulo começa a destrinchar. Miquel, são 58 versículos num capítulo. Nem se você quiser se expor num dia só, não tá conseguindo. Não, são 58 versículos pra expor aquilo ali. Não, mas primeira e segunda Coríntios são as cartas são excelentes. As cartas são excelentes. Pra serem expostas em culto de ensino é fabuloso. Excelente. Só que você leva anos também pra fazer isso, de maneira decente, né? Se você pegar de primeira... Porque se for pra expor um capítulo por semana, você não dá conta. Então, se você pegar toda quinta-feira, que é o culto de ensino, são 52. Você tem aí, são 52, dá pra... As duas dá pra tentar, né? Metade. Não, pega só a primeira. Mas, não, tudo que a gente tá falando aqui, avivamento, porque às vezes a gente quer produzir coisa. Eu fico impressionado quando o pregador quer inventar mensagem. Já a mensagem tá na palavra, revelando, tem tanta coisa pra falar... que Paulo falou, que acontece exatamente igual. Pega uma mensagem falando de Paulo. Eu acho interessante o pastor Euclides, quando ele vai fazer posse de novos pastores, ele lê o texto desse texto, né? O Apolo plantou, o outro regou e Deus deu crescimento. Pra mostrar o seguinte: a obra não é do Gediel, a obra não é do Miquel, não é de você, a obra é de Deus. Não interessa quem plantou. Aí eu levantei essa parede aqui, eu comprei aquele banco lá, esse microfone eu que dei. A obra de Deus não é isso. A obra de Deus é de Deus. É glorificar Ele. Tem gente que se apropria de coisas na igreja. Aí cria esses partidarismos. E encerrando, porque já passamos o tempo. As epístolas gerais, né? João escreve 3 cartas, Pedro 2, Tiago 1, Judas 1. Aí é isso. Depois entra o Apocalipse. E aí nós temos Apocalipse. Tiago, Judas, cada uma, Pedro 2, Tiago 3, João 3 e Apocalipse. Tá certo.
Tiago, interessante ler Tiago também. Alguém, o Lutero queria tirar o Não, ele Tiago arrancou. Ele arrancou o Tiago da Bíblia. Lutero falou assim, ou Paulo tá certo ou o Tiago tá certo. Então como eu não consigo aceitar que o Tiago tá, arranca esse cara daqui. Porque tem na história o comentário que ele arrancou e parece que jogou o nome do rio onde ele jogou as palhas. Ele não aceita, ele não entendia. Se é pra ser justificado pela fé... Não existe contradição. Fé, sem obras... Exato, é isso que o Tiago estava dizendo. Né? Se você diz que tem fé, então pratica ela. E faça Tiago obras. é muito pautado no Sermão da Montanha, nas palavras de Jesus, né? Tiago, irmão de Jesus, né? Vale ressaltar isso, Maria teve filhos, né? Porque alguns querem negar que não, Maria só teve Jesus. E não teve relação com José. Meu amigo, hoje em dia aqui no Brasil, vai no Nordeste, o povo tem 10, 15, 20 filhos. Você acha que lá no século I, Maria... Tem uma linha, tem um ponto... Não, existe aquele Código da Vinci, aquele livro lá. Tem um ponto que defende essa questão, que José, quando conheceu Maria... Já tinha filhos. José era viúvo e já tinha filhos. Não, mas eu não... Não, sim, é essa a questão. Sim. Ele casa, ele está desposado de Maria. Como Maria era escolhida, Maria foi escolhida só para aquela finalidade, só para ter Jesus. Não, mas não... Então, é isso que eu estou defendendo essa mas tem essa linha, que ele já era viúvo, então já tinha filhos, tem Maria, e Maria só teve Jesus, porque a finalidade é o quê? Eu preciso de você, do seu útero, para gerar o Criador. Mas mesmo assim não faz sentido, né? Não, porque sim. Você pega Jesus lá nas bodas de Caná. João capítulo 2. Os irmãos de Jesus e sua mãe vêm chamar ele. Ela, inclusive, estava lá na festa. Sim, por isso. Né? Então, não estão aí fora os seus irmãos e as suas irmãs que ainda estão com a gente? Fica meio esquisito. E faz citação de Tiago, Judas, Simão e José. Não, e esse Tiago, que é o autor da carta Tiago, foi pastor da igreja. De Jerusalém. Né? Foi pastor da igreja de Jerusalém. No começo do ministério de Jesus não estava muito crente, não. Depois ele veio... Virou crente. Depois ele entendeu que Jesus era Jesus mesmo. E se tornou um importante líder da igreja. E Apocalipse, né? Que é o livro que é um Apocalipse. É a parte escatológica. Escatologia. Mesmo João, o apóstolo João. Né? Interessante que Apocalipse, uma das maiores revelações sobre as últimas coisas, para quem que Jesus revela? Amado. Para aquele que tinha mais intimidade, né? Para aquele que era o propósito. João não morreu pela via do martírio, né? João foi... E Deus revelou isso, Jesus revelou isso a ele. Já nos últimos dias da sua vida, alguém pensava, Domiciano, que era o imperador, colocou ele lá em Patmos, uma ilha vulcânica, achando, acabou sua vida, não tem mais jeito, não tem mais uma nada. Ilha vulcânica. Aí Jesus, no capítulo 4 de Apocalipse, sobe aqui. Vem pra cá. Vem pra cá que eu tenho coisas pra te mostrar. É feio aí embaixo, mas aqui em cima é um negócio diferente. O plano superior é maravilhoso. E interessante que o propósito da escrita de Apocalipse não era pra trazer confusão como muitos acham que Apocalipse é. Apocalipse significa revelação, é pra trazer luz, clareza. Claro. Né? E pra trazer paz ao coração dos que estavam passando perseguição naqueles dias. Você pega a questão do filme. Tem um filme. Porque na verdade eu penso que muita coisa... Tem nitidez agora do... E eu penso que para nós, Apocalipse é difícil, que você tem que aprofundar muita coisa por causa de contexto, de época. Para nós é difícil de entender. Mas pro cara que tava lendo naqueles dias Apocalipse, era muito claro o que ele tava falando. E eu preciso ler... O simbolismo que ele tava usando não era estranho para quem tava lendo. E eu preciso ler Apocalipse com Daniel do lado. Pode ver, leia Apocalipse, mas coloca Daniel do lado. A declaração de fé defende, né, as posições dela sobre o fim dos tempos. Duas partes, pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Mas, gente, semana que vem nós estaremos juntos aí, falando sobre o Ministério Avivado de Jesus. Ministério Avivado de Jesus. Será a quarta lição? Já é a quarta lição do mês, já. Passa rápido, eu ainda falei outro dia. Já estamos no dia 15, praticamente. Não, o ano começou ontem. Já o negócio já acelerou mesmo. E... vocês aí se inscrevam aí no canal. O canal já chegou a 260 inscritos ali. O negócio tá acelerando mesmo agora. Vamos chegar a 1000 inscritos aí. Até dezembro aí, nossa meta é chegar a 1000 inscritos. Só que você tem que curtir, compartilhar e ajudar nós aí. Ora por nós aí. Manda pra Deus dar graça, pra Deus avivar nós. Começar por a gente, pra Deus atingir vocês aí. Deus abençoe vocês, até semana que vem.